Amigos à conversa. Caríssimos ouvintes da Rádio Sons do Sul, sejam muito bem-vindos aos Amigos à Conversa, este espaço de curtas entrevistas que vocês tanto apreciam e onde poderemos conhecer um pouco mais sobre um grande evento que está prestes a acontecer. Conforme já foram vendo nas redes sociais, tenho na minha presença dois senhores que são os responsáveis por um dos festivais mais interessantes e arrepiantes do nosso país. Falo de Pedro Souto, João Monteiro, diretores do Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa, o Motel X. Pedro, João, muito obrigado por estarem aqui comigo para esta pequena conversa. Olá, boa tarde. Olá, tudo bem? Agora convém recuarmos um pouco para conhecermos como é que foi criado também o Motel X, como é que se deu o início a tudo, porque a primeira edição do Motel X ocorreu em 2007, mas creio que teremos de recuar 10 anos para 1997 para descobrir a origem, não é? Quer-nos falar um pouco de como tudo começou? Nós não precisamos de recuar tanto tempo. O festival começou em 2007 e é a extensão do trabalho de uma coisa chamada o Cineclube Terror Lisboa. Esse sim foi fundado, creio que em 2003, se não me engano. E pronto, e era basicamente Ou seja, nessa altura, em Portugal ainda havia muitos cinemas, ainda havia festivais, quer dizer, ainda há festivais de cinema, mas na altura nós gostávamos particularmente de ver filmes de terror, seja em casa uns dos outros, seja nos clubes de vídeo. Os clubes de vídeo é que havia nessa altura, perdão, isso é que eu me estava a esquecer. E íamos fazer peregrinações também a festivais, tanto cá dentro como lá fora, e começámos a organizar sessões à meia-noite, claro. Portanto, éramos um cineclube que só fazia sessões à meia-noite, no Cinema King, que já fechou, do Paulo Branco, e as várias sessões que fizemos, obviamente, provavelmente semestrais, foram um sucesso e chegámos então a fazer uma mostra, uma coisa mais parecida com uma mostra na Cinemateca, toda à volta do cinema de zombies. Perdão. E nessa altura, inclusive, por uma questão de calendário, isto bateu certo com a estreia de um filme do Jorge Romero, portanto, já não me lembro qual é que foi, Land of the Dead, salvo erro, e estivemos por um bocadinho a conseguir que ele viesse para esse ciclo. Ou seja, essa experiência basicamente fez-nos não conseguir voltar atrás, ou seja, fazer só uma sessão de 6 em 6 meses e apostar em algo mais parecido com aquele formato que depois foi desenvolvendo ao longo dos anos e agora é um festival competitivo. Exato. Mas antes disso também, do cinema no King e isso também juntavam-se sempre, não é? Foi aí que deu a origem também de todo esse caminho. 5 elementos se juntaram na casa de cada um deles, não é? De cada um de vocês. Sim, esses encontros começaram antes. E pronto, aí éramos um grupo informal. Exato. Já nessa altura conseguimos juntar pessoas das mais variadas áreas e gostos e que se uniam todas pelo cinema de terror. E foi aí também que começámos a perceber que a ideia do que é um filme de terror era bastante diferente de pessoa para pessoa. E isso tornou, claro, muito mais interessante o desafio de fazer um festival, porque também começámos a perceber, tendo em conta as várias cinematografias que existem por esse mundo fora, as diferentes propostas de cinema de terror. Portanto, abriu-nos imensos horizontes e tem sido também esse o desafio que propomos todos os anos ao público do festival. Eu penso que para o ano será então o 20º aniversário da primeira sessão que chamamos Sessão Experimental no Cinema King, que foi precisamente com o Ichi the Killer do Takashi Miike e que foi um sucesso enorme. Então para o ano tem de ser um festival especial, então. Vamos ver o que é que está. Vamos lá ver. E, por acaso é interessante que os 5 elementos que começaram com esses filmes em casa e essas sessões de cinema em casa ainda continuam juntos na organização do festival. Não é? O João Monteiro, o Pedro Souto, o João Viana, Carlos Ponte, Luís Canal continuam juntos ainda. Nós mantemos esse grupo sempre mais ou menos presente, vai dependendo um pouco também das disponibilidades de cada um ao longo dos anos. Exato. Mas tentamos manter esse espírito, até porque assim é uma maneira de conseguirmos
de ano para ano, prosseguir aquelas ideias base e aquela ideia também comunitária de experiência em sala e de mantermos, portanto, todo esse espírito de um certo... É de certa maneira sagrada a sessão de cinema para nós ainda, e esperemos que, apesar das dificuldades que o cinema atravessa a nível de exibição comercial, exibição em sala, que se mantenha durante muitos anos. Essa será sempre a nossa missão. E é uma das razões de existir do festival e dos cinemas de terror, não é? Exato. E o nome Motel X, foi difícil de ser selecionado, de encontrarem esse nome? Nós tivemos algumas discussões e tivemos nomes bastante peculiares na nossa lista. Este foi um dos primeiros e acabou por ficar este. Geralmente o primeiro é aquele que fica. Saiu este à primeira e depois andámos a tentar mais, mas nada era tão... Como é que é a palavra? Catchy. Não ficava no... Sim, não ficava no ouvido, não é? Exato. Porque os festivais no início têm que ter aquela designação inteira, não é? Festival Internacional de Cinema de Terror, Lisboa, para nos distinguir de certa maneira dos outros. Mas a ideia é que chegássemos a um ponto em que isso caísse, não é? E o festival era conhecido só por um nome. Como acontece com outros, o Indie, o Doc, o X. E pronto, e o motel requeria também a ver com o ambiente, digamos assim, porque era não só a relação com o Psycho, que é um clássico do género, mas também com a ideia de ser um sítio um acontecimento que durava pouco tempo. Portanto, um sítio de curta estadia. Claro. Já experiência LX de Lisboa. Exatamente. Exato. E acredito que o primeiro festival em 2007, que foi o primeiro festival mesmo com o nome já Motel X em grande, tinha sido uma aventura para conseguirem organizar tudo, porque quer a nível de azáfama que tenha sido, que é muita coisa, é diferente daqueles pequenos ajuntamentos que iriam fazendo antes, não é? É bastante diferente. Aliás, nós já não me lembro. Eu lembro de uma lógica muito a nível de algum pragmatismo que nós tentámos aplicar, é que realmente algumas das sessões do Cineclube é que nós tínhamos o lema cada sessão um festival e, portanto, fazíamos o máximo possível e impossível para que cada sessão pudesse ter uma promoção, uma divulgação enorme, que o filme estivesse ao nível daquilo que nós pretendíamos enquanto filmes de terror para mostrar em Lisboa. E a ideia de um festival era realmente concentrar todo esse esforço numa só data e potenciar dessa maneira o trabalho e eventualmente os apoios, etc. E realmente resulta, mas o trabalho tornou-se muito maior. Claro. E criámos um pequeno grande monstro. E penso que essa foi uma das ideias iniciais, mas sim, foi intenso esse primeiro ano. Claro, acredito. Foi um ano de amadorismo em todos os sentidos, nos bons e nos maus, mas porque não há escolas, não havia na altura escolas. Sim. Programação, organização de festivais era uma coisa que não existia na altura. As pessoas vão aprendendo à medida que vão andando. Claro. E é engraçado olhar e pensar e ver o quão imaturos nós éramos, a forma como nós pensávamos na coisa e como ela evoluiu. Mas são aqueles que a gente, acho eu, que são sempre aqueles que nós recordamos com mais saudades, porque a partir de um certo momento, aí sim, aí já não me consigo lembrar. A partir do quarto, quinto, lembro-me de coisas pontuais, de convidado, de uma sessão ou outra, mas do primeiro ano sou capaz, e do segundo sou capaz de me lembrar a maior parte do processo. Sim. Aqui, este festival também é sempre feito também por passos e por uma escadaria. E em 2009 também deram mais um passo de consolidação também do festival, não é? Que foi com a criação do Prémio Motel X Melhor Curta de Terror Portuguesa. Isso foi muito importante. Nós, desde o primeiro ano, portanto, desde 2007, que tínhamos curtas-metragens, muitas delas antes de uma longa, como ainda mantemos, outras nas sessões curtas ao almoço, e também já tínhamos algumas curtas portuguesas, mas a partir do momento, em 2009, que criámos o prémio, essa competição, que tornou-se também um prémio monetário, a diferença foi enorme, e todos os anos temos conseguido várias dezenas de curtas inscritas,
e temos selecionado à volta de sempre entre 10, 12 curtas por ano para esta competição. Portanto, tem sido, nesse sentido, uma aposta ganha e sinal que havia uma grande vontade de fazer cinema de terror. Claro, isso vai. E também, festivais também cá em Portugal também não há assim tantos quanto se queria, não é? Que, sobretudo terror. Terror é mesmo muito pouco. E em 2011 também houve mais uma subida também na escadaria, não é? Que foi quando o Motel X se tornou membro do Smelia International Festival Federation, do SMIF. Como é que surgiu esta oportunidade de ouro para o Motel X? Nasceu no convite da própria Federação. Da Federação? Sim. Ou seja, a lógica de organizar o festival e de ir ver filmes lá fora e de ir a outros festivais e de conhecer festivais parecidos ou festivais do género fez com que nessa altura já fôssemos, digamos, conhecidos do circuito, não fazendo obviamente parte. E creio que lhes faltava na altura um representante português e, portanto, fomos convidados e acho que foi... é maravilhoso porque conseguimos fazer parte de um circuito e fazer circular algumas coisas, nomeadamente os filmes portugueses, que conseguimos fazer com que os outros programadores os vejam. Mesmo a programação do festival acaba por ser vista e estudada pelos outros membros e às vezes até mesmo filmes antigos, retrospectivas portuguesas interessam-se, portanto a nossa experiência com a Federação tem sido ótima e espero que assim continue. Sim, claro que é sempre uma partilha, tanto de um lado como do outro. Sim, nós neste momento temos já, portanto, depois de sermos convidados, penso que foi em 2012 talvez, que incluímos o prémio Méliès d'Argent para curtas e já há cerca de 3, 4 anos incluímos também o prémio Méliès d'Argent para longas. Exato. Portanto, o Motel X neste momento nomeia estes 2 vencedores são os nomeados do festival para concorrer pela competição Méliès d'Or, que junta todos os vencedores dos festivais da Federação. Portanto, lá está, é mais um momento de exposição e esperemos que no futuro consigamos ter um vencedor português. Sim, e no ano passado não tivemos um vencedor português, mas o filme que venceu o Méliès d'Argent do Motel X venceu o Méliès d'Argent de Ouro, portanto, o melhor filme do ano, fantástico, que era um filme alemão chamado Pelican Blood, portanto... Exatamente. É outra coisa que não estávamos à espera tão cedo, isso aconteceu. Mas ótimo. Isso é muito bom. E essa criação desses novos prémios também foi mais uns degraus também que foram subindo para a consolidação cada vez ainda mais do festival, do Motel X, sem dúvida. Sim, absolutamente. Todos os anos nós tentamos incluir sempre alguma coisa nova. Todos os anos, quer dizer, periodicamente, 2 em 2 anos, por exemplo. No ano passado incluímos uma secção dedicada ao cinema de terror experimental. Incluímos também há poucos anos o prémio do público na secção Serviço de Quarto. E ainda, estava-me a recordar, em 2009 não só incluímos o prémio para a melhor curta de terror portuguesa, mas também a secção Quarto Perdido, que tem sido também das nossas grandes bandeiras a nível do estudo e da divulgação do cinema de género português, que é muito desconhecido. Exato, e queres-nos falar um pouquinho também do Quarto Perdido? Realmente é um dos fatores também muito interessantes também do Motel X. Começou por ser não nasceu exatamente como Quarto Perdido, começou por ser uma ideia que nós tínhamos, ou seja, em 2007 não havia cinema de género em Portugal, ou quer dizer, havia, mas ninguém falava dele. E portanto, para nós conseguirmos incluir cinema português num festival de terror, aquilo que nos pareceu mais lógico é irmos à procura de filmes de terror na história do cinema português. E graças à ajuda do António Macedo, do cineasta já falecido, tivemos uma lista elaborada por José Matos Cruz da Cinemateca sobre cinema fantástico português, que tem sido foi a nossa bíblia na altura, ou seja, de repente descobrimos um mundo alternativo de cinema português em que não só havia filmes de género no período mudo, como a pior altura do cinema português de género foi exatamente o Estado Novo, em que não se fez absolutamente nada, era só comédias e filmes patrióticos, mas depois a partir do 25 de Abril, e já um bocadinho antes do 25 de Abril, apesar de todos os cineastas do cinema novo e do cinema
aquela ideia do cinema português, eram todos eles bastante influenciados pelo cinema de género. Isto pode-se ver em todos os filmes, desde Verdes Anos a filmes de Manuel Oliveira, principalmente. Portanto, a marca está lá e sempre teve, e isto do Quarto Perdido tem sido interessante porque temos feito, de certa maneira, encontrado uma raiz do cinema português que é interessante porque ela manifesta-se mesmo também nestes novos criadores, ou seja, há sempre uma forte matriz folclórica e obviamente um país tão velho tem muito para explorar nesse campo e é bastante interessante perceber que nos últimos anos, ou pelo menos desde que o festival começou, toda essa espécie de preconceito que existia relativamente ao cinema de género tem vindo a mudar e, portanto, já há mais um assumir o género, que era uma coisa que em 2007 era impossível. Eu lembro-me do caso do Coisa Ruim, do Tiago Guedes, que é de 2005 e que é um filme, quer dizer, é um filme de terror e depois também de outras coisas, não é ao contrário. E havia muito medo da parte deles de assumir o género. E agora é ao contrário, agora há um filme de terror português todos os anos, o que é espetacular. Sim, é ótimo, mas é ótimo. Só para finalizar, nós estamos agora, portanto, esta secção já tem mais de 10 anos e nós estamos a preparar um livro que espero que vá sair para o ano, para a edição do ano que vem, que é basicamente uma lista de filmes de terror portugueses desde o cinema mudo até 2007, que é o início do festival. Que é impecável. Por acaso porque é uma coisa mesmo desconhecida para o público, praticamente, porque filmes de terror portugueses praticamente quase não há. Não sou pouco conhece. Agora, apesar que agora muito recentemente, como disseste, tem aparecido com mais regularidade, mas mesmo assim muito pouco, ouve-se muito pouco falar deles. E quem não teve a oportunidade de ir ao festival e acompanhar esta secção ao longo dos anos, penso que agora com o livro vai perceber a riqueza que temos, apesar de tudo e apesar das dificuldades e da pouca produção, a riqueza que temos a esse nível, e portanto nós esperamos que o livro também seja mais um motivo para nós podermos continuar esta aventura. Acabámos por fazer uma coisa que não havia, um bocado sem querer, que era tipo este tipo de olhar, de visão, olhar para trás e olhar para estes filmes, muitos deles esquecidos, completamente, para não dizer mortos, e poder trazê-los de volta e falar sobre eles e contextualizá-los, e manter essa tradição de cinema fantástico / terror português bem viva, e não só, e recuperar alguns autores que também acabaram por cair no esquecimento. O António Macedo, obviamente, é o caso mais gritante. Claro. Mas pronto, vai ser um daqueles livros culturais, aquelas bíblias que toda a gente vai querer ter, quem gosta sobretudo de terror. Sim. Esperemos toda a gente vai ter um em casa, de certeza. Vai ser, claro. Vai aparecer nos zooms das prateleiras, todas as pessoas lá em casa vai aparecer a lombada. Temos que fazer uma lombada bem gritante. Claro. E também, como o Pedro também tinha chegado a falar, do prémio do público, o Serviço de Quarto, que foi criado em 2019. Esse prémio também foi muito também em contra para tentar fazer aquela ligação mais do festival com o público, não é? Para ver aquela interligação. Exatamente. A secção de Serviço de Quarto é a nossa secção principal, apesar de termos outras igualmente importantes, mas tipicamente é principal no sentido em que é a seleção oficial de filmes de todo o mundo dos últimos 2 anos. E, portanto, é uma secção que chega a ter mais de 30 filmes, dependendo da edição e da colheita. E, portanto, pareceu-nos a secção ideal para ter um prémio do público e para as pessoas que vêm ao festival se concentrarem a avaliar os filmes dessa secção. Já tivemos vencedores como Midsommar, no ano em que veio cá o Ari Aster, o que foi perfeito. O público ter aderido tanto a esse filme no ano em que Ari Aster esteve no festival, e foi mais uma edição memorável. E é isso, temos tentado trazer também essa participação, essa hipótese de participação da parte do público, que é um dos grandes motivos também de sucesso e do ambiente bastante particular do festival, é realmente também o seu público, não é? Claro. Isso vai pôr-se também o público noutro pedestal, não é? Vai ter aquele motivo, porque pode escolher e pode tentar selecionar também um dos vencedores. Exatamente. Exato. E a edição do ano passado?
calculo que tenha sido um filme também, não é? Por causa da pandemia, toda a logística que teve de ser, foi tudo completamente diferente, não é? Tudo completamente alterado, com uma incerteza terrível. Como é que vocês conseguiram, mesmo assim, conseguir fazer o evento? A incerteza, foi o que disseste, o problema foi a incerteza. Claro. Ou seja, à partida já sabíamos, obviamente temos esta sorte, digamos assim, que muitos outros festivais não têm, que é de ser tarde no ano, portanto, e ser longe do inverno. De ser em setembro, fez com que nós não tivéssemos que ser adiados ou alterar, e também permitiu que houvesse um festival presencial, que era o grande problema, e que foi o que aconteceu à maior parte dos outros festivais, que foram edições online, que não é propriamente a mesma coisa. Claro. E, portanto, mesmo com restrições, para nós era preferível o evento presencial. Portanto, a questão foi mais saber o que é que se podia fazer e como é que poderíamos fazer, ou seja, a partir do momento em que o festival tivemos luz verde para acontecer, acabámos por naturalmente alterar um bocadinho e fazer coisas que não tínhamos feito até agora, nomeadamente ciclos temáticos, que é uma coisa que já não fazemos há muito tempo. E o ano passado, portanto, permitiu-nos fazer isto também, e este ano, nomeadamente com a questão do racismo, o ano passado, e que foi interessante porque acabámos por conseguir adaptar-nos naturalmente à situação. Obviamente que há menos dinheiro, não há aquele ambiente que o festival é conhecido, porque não é possível, não é? No entanto, a nível do público, ele veio e, portanto, houve aquilo, houve exatamente um festival a metade, mas, mas não foi, como é que eu ia dizer, eu acho que fiquei, eu pelo menos, e acho que falo pelo Pedro também, ficámos contentes de ter feito e ter acontecido, e pronto, e agora acho que a partir de agora é pensar como é que ele vai começar, não é ter a ideia de que isto vai voltar exatamente ao que era. Claro. Parece que estamos todos num processo de recomeçar. Pois, mesmo para a edição deste ano também há sempre algumas incertezas ainda, apesar que agora já está mais ou menos certo e em princípio até vai aumentar ainda a lotação das salas, não é? Em princípio, a nossa questão, nossa e de todos os cinemas, é que a partir do momento em que se mantém a obrigatoriedade de um lugar de intervalo entre pessoas, o que nós concordamos a 100%, a ideia de ter 75% ou mais de 50% torna-se uma impossibilidade matemática. Pois mas eventualmente poderão existir lugares, por exemplo, para 2 pessoas, casais, pessoas que vivam juntas, aquelas regras também que já temos estado habituados, nomeadamente os restaurantes, etc. Eventualmente poderá aumentar-se um bocadinho a lotação, fazendo essas contas diferentes, incluindo alguns lugares duplos. Mas isso será também uma coisa que a EGA, que o Cinema São Jorge, estarão a tratar também diretamente com a DGS. Portanto, aí estamos todos em sintonia e cumprimos as regras sem nenhuma hesitação. Claro. Mas é isso, é tentar perceber como é que vamos sobreviver. Eu acho que nós temos uma vantagem da nossa equipa, além de ser excepcional, também estar habituada a produzir o festival em muito pouco tempo, ou pelo menos muito concentrado neste período de julho e agosto. E eu penso que isto tem acontecido ao longo dos anos, porque nós somos também influenciados pelo calendário do Festival de Cannes. O Festival de Cannes não só tem sido um festival que ao longo dos últimos anos tem incluído muitos filmes de terror na competição oficial, nas secções paralelas, etc. Mas, além disso, e também igualmente importante, é um festival que tem o maior mercado de filmes do mundo. Claro. Portanto, todo esse calendário nos influencia. Portanto, nós tivemos que nos especializar em produzir o festival a seguir ao Festival de Cannes. Portanto, ali entre junho, julho e agosto, geralmente só a partir de julho, porque junho já é a ressaca do Festival de Cannes. E portanto, eu disse, também jogou a nosso favor, além das datas. Portanto, esperemos continuar e enquanto não terminar, consiga. Claro. E como vocês também já foram falando, o Motel X não são apenas os prémios, não é? A cada ano vamos vendo sempre alguma coisa diferente, alguma novidade nas distintas secções que vão disponibilizando. Por exemplo, o Doc Terror, Microcurtas, Motel X Lab, entre outras.
o Lobo Mau, que é para o público mais novo. Todas essas secções têm o objetivo de chegar ao mais variado público, não é? Porque existem várias secções também dentro do terror, várias nuances, e tentam chegar a alargar cada vez mais para chegar a cada vez mais gente. Sim, nós queremos que o festival seja mais... qual é que é a palavra? Não é o variado, mas é um festival que possa tanto ter o filme... mais abrangente, não é? Mainstream como filmes experimentais, como nós temos agora uma secção só para isso. Portanto, o género permite-nos esse tipo de abrangência, e mesmo para os mais novos, que os mais novos são fãs maiores do que nós éramos, ainda por cima, tentar de facto mudar. E nós também temos tido nos últimos tempos cuidados para tentar mostrar o mais possível de cinema. O cinema de terror, por exemplo, sempre foi um género muito masculino, não só a nível temática como a nível de produção, e portanto nós temos feito um esforço ultimamente para salientar não é o ressurgimento, mas é o surgimento de mais realizadoras a interessarem-se por este género, e logo aí temos um tipo de filme de terror diferente. Portanto, estamos a falar quase de 100 anos de filmes de terror feitos por homens, e agora temos filmes de terror feitos por mulheres, e basta olhar para o Festival de Cannes. O filme que ganhou o Festival de Cannes é um filme de terror realizado por uma mulher, portanto há uma mudança em andamento. Mas sim, essas secções, sim, a lógica é mesmo essa, é que ninguém fique de lado. É um festival dos 8 aos 80. Ainda bem. Portanto, que não... Ainda bem. E para esta 15ª edição, que vai ser realizada este ano, entre dia 7 e 13 de setembro, o que é que o público pode esperar desta 15ª edição? Pode esperar uma edição parecida com a do ano passado, portanto mais concentrada na exibição de filmes. Nós temos, por exemplo, no serviço de quarto, creio que vamos ter a maior representação a nível mesmo de variedade geográfica. Portanto, vamos ter este ano mais filmes africanos, por exemplo, mais filmes do Médio Oriente, que é algo que também nos temos batalhado e procurado um bocado essas cinematografias alternativas. Mas pronto, vai haver também espaço para os blockbusters e para filmes que as pessoas estão, digamos assim, à espera, porque, como é o caso do Green Knight, que é o filme de abertura. Mas também temos outro tipo de programação que espero eu que possam ajudar a criar pontos de diálogo para o presente e para este mundo. Ou seja, um festival de terror acaba por ser um sítio de escape, mas também não é um escape. O cinema de terror vive da realidade, alimenta-se da realidade. Portanto, nós não podemos fingir que nós estamos a viver um momento bastante delicado a nível da própria civilização, digamos assim. Claro. E, portanto, optámos por fazer dentro daquilo que nós podemos fazer, portanto, enquanto programadores de cinema, e programar filmes e ciclos que possam também obrigar a essa reflexão, ou convidem a essa reflexão, não é? Não tanto... Sim. Impecável. E antes ainda do festival acontecer, a dia 2 e 4 de setembro, vai acontecer o warm-up. O que é que vai acontecer neste warm-up, esse aquecimento para o festival? O warm-up tem sido nos últimos anos também um espaço de experimentarmos não só novas ideias, novas abordagens, mas também misturar um pouco as artes, em termos de artes performativas, Exato. música, incluindo, claro, cinema. E além das nossas já míticas e bastante bem recebidas sessões ao ar livre, que neste momento estamos ali no Largo da Santa Casa, o Largo Trindade Coelho, ali em pleno Bairro Alto, e que temos feito aqui em parceria com a Santa Casa. Vamos também deslocar-nos de novo ao Convento São Pedro da Alcântara, e aí vamos ter também um momento mais ligado ao storytelling e um momento mais intimista, que vai trazer também alguns atores como o Miguel Borges e a grande Maria João Luís, acompanhadas pelo universo sonoro do Noiserve. Portanto, vai ser um momento em que vamos poder ouvir histórias de terror como antigamente, eventualmente até à volta de uma fogueira. Vamos aguardar as surpresas. Vai ser um momento único, com certeza. E tem sido um pouco essa também a ideia do warm-up,
e vamos depois ainda ter, ao longo também destes dias, uma exposição aqui em estreia mundial da aventura pictórica nas artes plásticas do Edgar Pera, conhecido realizador. Exato. E depois termina então no sábado, no dia 4, com a sessão ao ar livre. Portanto, tem sido assim um pouco a ideia de trazer o festival para a rua, de ter alguns eventos de entrada livre e de fazer essa festa inicial com o objetivo literal de aquecer, de nos prepararmos para os dias que vêm a seguir. Exato, começar a chamar o público para ficar mais perto ainda de vocês. E quando pensamos no Motel X, pensamos logo no Teatro de São Jorge, mas como também já foste referindo agora, não se realiza apenas aí, não é? E quer-nos dar a conhecer os outros locais onde vai acontecer também o Motel X. Nós neste momento temos o Cinema São Jorge como o nosso quartel-general. Exato. O quartel-geral. e vai acontecer lá cerca de 60, 70 sessões de cinema e de outros eventos paralelos, como também já referiste, ligados ao Motel X Lab, com algumas masterclasses, painéis, lançamentos de livros. Complementado também à frente do São Jorge, o Lounge Motel X, que é também um espaço ao ar livre, ali em plena Avenida de Liberdade, que nós queremos cada vez mais tornar como um dos pontos de encontro do festival, não só para ponto de encontro de convívio, em complemento dos espaços que existem já no Cinema São Jorge, mas também um ponto de programação e de alguns eventos de conversas e desses momentos que podem muito bem complementar e trazer essa animação também para a rua e aproveitar que ainda estamos no verão. Depois temos, como referi, já anunciado o Convento de São Pedro de Alcântara, ali no Bairro Alto, o Lar Trindade Coelho, e a anunciar brevemente o local da exposição do Edgar Pera, e para já são esses os que podemos divulgar. Impecável. Cada vez vão crescendo mais e abrangendo ainda mais locais, que é muito bom. E todos os anos vocês têm sempre um ou mais convidados de peso no festival. Para este ano, já se sabe qual é ou ainda está no segredo dos deuses? Nós tivemos que fazer opções desde o ano passado, nomeadamente a nível de orçamento, porque o orçamento baixou bastante, né? Nós com as salas a metade, claro. Mesmo a nível de bilheteira, fazemos metade, se fizermos. E, portanto, é um bocado aquilo que estava a dizer há bocado. No começo, nós tivemos que fazer algumas opções. O ano passado optámos por não ter convidados de todo, por causa das restrições da viagem. E este ano continua tudo um bocadinho incerto também a nível dos países, e, portanto, trazer convidados de peso que venham de outro continente, pode ser complicado, exato. Nós optámos este ano por continuar a não fazer isso, a não sacrificar, por exemplo, os filmes, que é mais importante para nós, e também começar, ou seja, a dar mais destaque, não só a convidados portugueses, mas a também perceber que neste momento Lisboa é um sítio, é um polo de atração para cinema internacional, portanto, desde pessoas, atores que vivem cá, produtores, realizadores, todos os dias descubres qualquer outra coisa nova de alguém que veio para cá viver. E, portanto, estamos a tentar fazer um bocadinho uma espécie de aproveitamento, digamos assim, para o nosso, digamos assim, Motel X Lab, ou para formação, e outras coisas que depois mais tarde vamos anunciar. Mas não esperem o John Carpenter este ano, porque não vai ser desta. Mas assim que... Eu acho que... Eu estou seguro que o público nos acompanha há mais tempo, obviamente, e habituado exatamente a esses grandes nomes, certeza que vai perceber a situação neste momento, e portanto, nós assim que conseguimos voltar a esse normal, é um novo assim, normal que há de aparecer, esse velho normal, retornaremos, mas neste momento a ideia é mais... Até porque há muitas restrições mesmo a nível do que é que podemos fazer dentro do cinema. Não só tem a ver com as horas, com os intervalos, com as limitações para fazer perguntas e respostas, para fazer sessões de autógrafos, para fazer uma quantidade de coisas, portanto...
A logística também se torna mais complicada, por exemplo, se de repente há um país que começa a exigir quarentena, disto de pessoas que vêm daqui, dali, e depois, portanto, acho que também é interessante para o público e para nós, para a equipa também do festival, que existe alguma festividade também na recepção das pessoas, mas esperemos rapidamente voltar a esse modelo e este ano já introduzir também alguns convidados internacionais, mas claro, também muito destaque para os convidados portugueses. Claro. E é bom também haver um destaque também para os convidados portugueses, para realçar cada vez ainda mais o que é feito cá em Portugal. Exato. Certo para isso. Exatamente. E antes de terminarmos, querem deixarem algumas palavras a todos os ouvintes da Rádio Sons do Sul? Bom, a nossa primeiro desafio é que tentem aparecer no Motel X. Quem não conhece não vai ficar desiludido, temos a certeza absoluta. E pensem que existe no festival sempre um filme de terror para cada pessoa. Portanto, todas as pessoas, como referi no início, têm uma ideia diferente do que é terror. E no Motel X poderão encontrá-lo e poderão também iniciar o seu percurso no cinema de terror, caso não seja o seu género preferido. Sim. Agradecemos muito este convite e foi mesmo um prazer enorme estar aqui em conversa contigo, Vítor, e esperemos que os ouvintes tenham apreciado e sentido também esse desafio. Certamente tenham que ficado sim. curiosos. Exato. E espero que possam lá ir também ao festival, ter convosco e estar a presenciar toda essa experiência diferente. E também quem quiser saber um pouco mais sobre o Motel X poderá sempre ir ao site, não é? www.motelx.org. Exatamente. Tem toda a informação do festival. Em breve, também se poderão comprar online. Portanto, penso que serão reunidas todas as condições à semelhança do ano passado para termos mais uma edição memorável, apesar das restrições e destas dificuldades que atravessamos. Exato, tal e qual. Bem, meus caros, muito obrigado por terem estado aqui comigo neste pequeno momento e desejo-vos, como é óbvio, muita sorte para essa 15ª edição do Motel X. Muito obrigado, nós. Obrigado, Vitor. Muito obrigado. E desta forma, damos por terminados, amigos, à conversa. Muito obrigado a si, caro ouvinte da Rádio Sons do Sul, por ter estado desse lado. E bem-ajam. Muito obrigado, Pedro e João. Muito obrigado. Amigos, à conversa.